Olá, eu sou o professor João e, conforme prometido, esse vídeo dá continuidade para o vídeo anterior, onde a gente conversou sobre Yin e Yang. A pauta de hoje são os 5 movimentos. É isso que a gente vai conversar agora. A gente já sabe, a gente já discutiu que em algum momento da história, em algum momento dos estudos, a teoria, a ideia de Yin e Yang ela é ampliada. Em algum momento a gente chega na pauta dos 5 movimentos. E os 5 movimentos, quando a gente fala de 5 movimentos ou de 5 elementos, eu não gosto muito da terminologia 5 elementos e eu acho que ao longo desse vídeo a gente vai entender, vocês vão entender o porquê. Mas os 5 movimentos, eles são 5 formas da gente entender, da gente categorizar e da gente dar características para os fenômenos do universo. Antes da gente entrar de fato na pauta dos 5 movimentos, é importante a gente entender primeiro quais são os fenômenos que são categorizados como Yin, quais são os fenômenos que são categorizados como Yang, ou seja, quais fenômenos aqui do universo eles têm um determinado comportamento que eu entendo que é um comportamento mais Yin, quais fenômenos têm um determinado comportamento que eu vou entender como um comportamento mais Yang. Como que eu determino essas características para dois fatos diferentes? Os fenômenos que a gente entende como Yang são aqueles eventos que guardam um grande potencial de ação, um grande potencial de transformação. Eles tendem ao movimento. É por isso que aqui, dentro dessa característica, a gente pode colocar alguns eventos como o dia, como o verão, como a ação, como o movimento, a luz, a claridade. Agora, os mais yin, eles tendem ao repouso, eles tendem a ser mais estáticos, tá? Por isso que aqui nós temos alguns eventos como o inverno, como a escuridão, como o repouso, a falta de ação. E como a gente já conversou no vídeo anterior, a gente já sabe que tudo que está aqui na natureza, tudo que está aqui no universo está em plena transformação. E essa transformação ela está sempre acontecendo dentro de uma alternância de característica, do yin para o yang, do yang para o yin. Por exemplo, mais uma vez, do dia para a noite, da noite para o dia, do verão para o inverno, do inverno para o verão, da criança para o adulto, e depois o adulto para o idoso, então tá tudo em transformação. Só que essas transformações, elas não são súbitas, isso a gente já conversou também, nada se transforma de forma súbita, não tá de dia e simplesmente fica de noite de uma hora para outra. Você não é uma criança hoje e amanhã acorda um idoso, a gente já conversou sobre isso, tá? Então, nesse momento a gente começa a perceber que entre uma característica e outra, nós temos pontos intermediários. Do dia para a noite, por exemplo, a gente tem um entardecer. Da noite para o dia, a gente tem um amanhecer. Do verão para o inverno, a gente tem a estação do outono. E do inverno para o verão, a gente tem a estação da primavera. Então, entre uma transformação e outra, nós temos pontos intermediários. De uma criança para um idoso, a gente tem um intermediário que a gente passa pela adolescência, pela vida adulta. Então, as transformações elas acontecem de forma gradual até que uma característica se transforme de fato na outra. Então, com o passar do tempo, a gente começa a dar nome para as características que a gente consegue observar ao passo que esses eventos se transformam. Né? A gente tem eventos que são mais yin, a gente tem eventos que são mais yang, e a gente tem pontos intermediários entre essas duas características. E a gente começa a dar nome de quê? A gente começa a dar nome do que a gente consegue observar, do que a gente consegue palpar, do que a gente consegue entender aqui ao nosso redor na natureza. Afinal, nós somos constituintes também, enquanto seres humanos, da natureza e nós estamos sujeitos às mesmas leis de transformação desse universo. Então a gente começa a observar que tem fenômenos que são mais yang, tem fenômenos que são mais yin e tem fenômenos que são intermediários entre um ponto e outro. É importante eu dizer para você que essa discussão ela é muito mais profunda, e aqui eu estou resumindo bastante para que a gente consiga entender.
Existe uma pauta muito filosófica e uma pauta também muito técnica em torno do assunto dos 5 movimentos, mas a gente vai manter essa linguagem simples e democrática para a gente minimamente entender esse assunto. Retornando para a nossa pauta, eu começo a observar aqui no meu entorno que tem eventos que são mais quentes, que produzem luz, que têm um certo movimento maior, um potencial de ação grande, que tendem a ser mais imateriais, que tendem a ir, se você observar, para cima, produzem luz própria. Para esses eventos que têm uma característica yang muito forte, eu dou o nome de fogo. E de novo, gente, aqui eu não estou falando de 5 elementos, eu não estou falando do fogo enquanto fogo propriamente dito, eu estou falando do fogo enquanto uma característica, uma manifestação de um evento que tende a ter todas essas características que eu acabei de falar.